Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Débora Guimarães e ela tem uma pesquisa sobre Heidegger. Eu vou pedir para ela se apresentar melhor, falar da formação dela, onde que ela fez os estudos dela. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia a todos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, né? Aproveito também para parabenizar a iniciativa, que eu achei bem interessante, principalmente agora, né? Devido ao momento que a gente está vivendo. E, bom, eu vou começar então a falar um pouco sobre mim. Eu estudo filosofia desde 2008, basicamente, né? Quando eu entrei na graduação. Então, assim, meu percurso foi todo na filosofia mesmo. Eu fiz a graduação em filosofia, o mestrado na filosofia e o doutorado também na filosofia, né? Bom, o caminho que me levou para a filosofia, assim, né? Na verdade, foram três caminhos que me levaram, né? Posso dizer assim, de uma maneira mais resumida. Em 2004, basicamente, quando eu comecei o colegial, né, ensino médio, havia aquela obrigatoriedade da filosofia no ensino médio, né? Então, eu tive a filosofia na escola, né? Eu tive um professor muito bom, de filosofia, inclusive, o Ari, dá um abraço para Ari. E tive também o contato, que eu participava de uma formação, na época na igreja, era uma formação que tinha 4 disciplinas, e uma delas era a Bíblia, a espiritualidade, e uma delas era a introdução ao pensamento filosófico. E além disso, meu irmão já fazia filosofia, então a filosofia sempre esteve ali, digamos, né? Então eu sempre me interessei muito, principalmente por Platão, por metafísica de modo geral, até que eu cheguei, entrei na faculdade, assim, na graduação, na filosofia. E aí, a princípio, eu não tinha plano de seguir na vida acadêmica, mas eu entrei na monitoria, na iniciação científica, e aí, com o tempo, eu acabei me encontrando cada vez mais na filosofia e decidindo que esse seria o caminho. Então, desde então, eu venho pesquisando, enfim, né, me dedicando aí a alguns temas. Na graduação, eu ainda não tinha essa certeza do que eu queria, né? Fenomenologia, Heidegger. Então, eu entrei, a princípio, numa iniciação científica em Platão, que era, de fato, o tema que eu gostava bastante, que, assim, o tema com o qual eu tive contato na escola, nesse curso de formação, enfim. E aí eu fiquei 2 anos na iniciação científica em Platão, depois eu acabei indo para a subjetividade, fiz uma iniciação em Spinoza, e até que no último ano eu comecei uma iniciação em Heidegger, que foi o que deu a base, digamos, para o projeto que eu resolvi desenvolver no mestrado, né? Então, foram 4 iniciações, e aí sim eu tive aquela certeza de que eu queria ficar na pesquisa, basicamente. Bom, aí o mestrado também foi sobre Heidegger, né? Foi sobre principalmente o conceito de ser para a morte, noção de finitude, em ser tempo e alguns outros textos ali no entorno. E, bem, depois do mestrado, eu acabei resolvendo mudar um pouco o tema, mas continuar na filosofia do Heidegger. Eu acabei indo para a questão da verdade, tema mais relacionado ao problema da historicidade também, né, da hermenêutica da facticidade. Bom, basicamente isso, né? Uhum. E aí você terminou, acabou então defendendo sobre a questão da verdade, ou aqueles textos Isso. aí sobre a essência da verdade, esses textos. Eu fiz, na verdade, assim, meu projeto, inclusive, foi um projeto, assim, eu acho até interessante falar isso, assim, né, que quando a gente faz um projeto, nós temos algumas hipóteses. E por mais que nós almejemos chegar a resultados, às vezes os resultados não são os que nós esperávamos, né? Então, hoje eu tenho isso muito claro para mim, né? O que eu tinha em mente quando eu fiz o projeto lá em 2014 era pensar uma continuidade entre o que eles chamam de primeiro Heidegger e segundo Heidegger. Né? E eu pensei essa continuidade justamente por meio do projeto da hermenêutica da facticidade, entre Ser e Tempo e o livro Contribuições à Filosofia. Né? O que é esse projeto da hermenêutica da facticidade? Quando a gente bate o olho assim, a gente pensa que seria algo como uma interpretação da facticidade. Mas, na verdade, é pensar uma hermenêutica que é empreendida pela própria facticidade, ou seja, um processo de reinterpretação dos campos de sentido historicamente constituídos. Então, eu tinha dois pontos assim, de conexão, que era a noção de história, historicidade, e a noção de verdade. E assim, por mais que eu buscasse encontrar essa continuidade ao longo do caminho, que era uma intuição que eu tinha ainda muito vaga, digamos.
eu, enfim, pesquisei e não cheguei ao resultado que eu buscava, assim. De fato, eu não consegui encontrar a base, que seria para uma continuidade, mas, assim, um projeto de fundo que talvez tivesse algum resquício no pensamento posterior à viragem. Então, de fato, eu não cheguei à solução, não cheguei ao resultado que eu almejava no início do projeto. Mas, assim, foi muito bom, foi muito válido, principalmente porque eu pesquisei muitas coisas, assim, que ainda não se pesquisam tanto. Por exemplo, né, um dos capítulos, que é o capítulo que eu buscava ali, enxergar as continuidades, foi todo baseado na seção 3 das obras completas do Heidegger. Então, é uma coisa que foi muito importante para mim, né, quando eu fui para a Alemanha, por exemplo, eu tive contato com muitos textos que ainda não são traduzidos, principalmente desse pensamento tardio, desse pensamento da obra póstuma, né? E, enfim, textos super recentes, né? E eu procurei, eu fui, assim, sabe, quando você pega os livros e você vai ali pesquisando, tentando encontrar pistas para corroborar uma tese que eu ainda não tinha certeza de como sairia, né? E aí eu encontrei até, por exemplo, no volume 82 das Obras Completas, que é um volume que ainda não tem tradução também, um trecho pequeno que ele dizia que, de fato, os problemas que não estavam solucionados, né, resolvidos em ser tempo, seriam levados adiante no contribuições. E aquilo foi a única pista que eu tive para a intuição que eu tinha. Assim. Então, eu me agarrei àquilo e fiquei pesquisando alguns textos do entorno ali, né, algumas obras, por exemplo, volume 70, 82, 80, que são textos, fragmentos, assim, comentários gerais das obras completas. Então, eu fiz um trabalho, de fato, muito, assim, é um trabalho de pesquisa mesmo, sabe? Para tentar encontrar algo que corroborasse as minhas intuições. E, enfim, aí eu concluí o trabalho a partir da constatação de que tanto as continuidades como as rupturas são dois processos inerentes a esse pensamento da viragem, né? Então não há somente continuidades, nem tampouco rupturas, mas até mais rupturas do que continuidades. Bom, foi basicamente o que eu desenvolvi, né? E, bem, paralelamente a isso também, eu procurei trabalhar com alguns textos, por exemplo, da Essência da Verdade, procurando algumas versões que não são publicadas, não são acessíveis, por exemplo, em português, como as 4 versões do texto, que para a gente só chegou a última versão, né? Então, eu sempre tive esse problema de tentar ver por que sofreram, por que o texto sofreu 4 modificações ao longo da década de 30, por exemplo. Questões mais, digamos, inerentes à própria dinâmica da obra heideggeriana. Era esse ponto que eu buscava entender, né? O que seguia na obra, o que não seguia, qual era o ponto, digamos, que pudesse corroborar essa tese de que há, de fato, um primeiro Heidegger e um segundo Heidegger. Eu sempre me incomodei um pouco com isso. Então, até hoje, na verdade, eu continuo pesquisando. Até hoje não, né? Porque eu defendi ontem, praticamente. Então, é um trabalho que eu vou seguir agora para a vida, assim, principalmente para ver a coerência interna da obra. Né? Às vezes a gente pensa que o doutorado é o fim, e de repente você para, nossa, é o começo, né? É o início de tudo. Uhum. E continuando a perguntar sobre essa questão da continuidade ou descontinuidade, na sua pesquisa você observa que isso foi dado, sobretudo pelo próprio desenvolvimento interno da obra, ou existe também, na sua visão, interferências de outros acontecimentos, sejam eles políticos ou de obras que ele leu e modificou alguma coisa? Então, quando eu resolvi pesquisar esse tema, né, eu tinha em mente que era muito mais uma questão de recepção, né? Então, até pelo pouco tempo que eu estudava Heidegger, né? Eu tinha feito a graduação, mestrado, então, assim, se conta aí alguns anos, não tem aquela bagagem toda. Então, eu pensava que era muito mais uma questão de recepção da obra heideggeriana. Então, eu pensava que, na verdade, os comentadores, os intérpretes haviam forçado um pouco mais essa divisão e que talvez essa divisão não tivesse tão explícita assim na obra. Então, quando eu fui estudar de fato ali o momento da viragem, eu percebi que essa questão da ruptura que marca esse pensamento da virada, né, que marca esse primeiro Heidegger, esse segundo Heidegger, ela está muito mais
assentada, digamos, sobre uma própria insuficiência do projeto de ser e tempo. Né? Muita gente costuma dizer fracasso. Eu não digo que seja um projeto fracassado, né? Mas eu digo que seja um projeto insuficiente, porque ele não dá conta de problematizar alguns aspectos, como no caso da historicidade, que é o ponto que eu peguei como fio condutor aí para o capítulo em que eu desenvolvo essa argumentação. Então, na verdade, o que eu procurei mostrar foi que o pensamento de ser e tempo ele se mostrava insuficiente em relação àquilo que Heidegger viria desenvolver no pensamento tardio. Então, eu fiz uma leitura de Ser e Tempo a partir dessas outras obras. E isso é até um pouco, digamos assim, mal visto na academia, né? Porque você não pode ler uma obra anterior com base numa obra que já foi, uma obra que ainda será desenvolvida, né? Mas justamente foi esse um ponto também que eu procurei questionar, né? Ao longo da filosofia, desde que eu entrei na graduação, uma coisa que sempre assim eu aprendi a desenvolver era aquela leitura estrutural com base no texto, né? Então você aprende um texto, os argumentos daquele texto a partir da coerência interna daquela obra especificamente. E muitas vezes a gente perde essa noção da amplitude, por exemplo, que é ler outras obras a partir de todo um mosaico já construído, né? A partir de todo um cenário de outras obras. O que eu procurei fazer foi isso, né? Eu tinha em mente, digamos assim, um panorama geral da obra, principalmente em relação ao período posterior à viragem, e eu procurei encaixar esse tempo ali em algum lugar, né? Lendo a partir desse todo. Sendo que, na verdade, o que as pessoas geralmente fazem é perceber que se ele tempo fracassou, abandona o projeto, por isso que é um projeto fracassado, para depois você partir para um segundo momento. Então, na verdade, o que eu tentei fazer foi justamente uma visão um pouco mais panorâmica, um pouco mais ampla, trazendo aí outros momentos da obra para a gente pensar a questão de ser tempo, pensar os problemas de ser tempo, os problemas não resolvidos, enfim. Né? Até uma forma de questionar um pouco do que é feito hoje na academia, né? Porque muitas vezes a gente se prende a esses trabalhos muito mais reconstrutivos. Eu acho que é super válido, a gente tem que fazer o trabalho reconstrutivo, um trabalho argumentativo, assim, com base na reconstrução da obra de um autor. Mas eu acho também interessante esse salto, sabe, para um pensamento um pouco mais livre, né? Não mantendo um rigor, mas não com tanta rigidez da prática em si, do que é a pesquisa na filosofia. Então, assim, é mais uma questão do modo como eu vejo as coisas, do modo como eu vejo a prática da filosofia. Claro que é sempre necessário voltar a alguns pontos, por exemplo, agora, de repente, pesquisar novamente esses textos dos anos 20, a partir de com uma outra concepção de rigor, mas eu acho que é super válido, assim, tentar outros modos de se fazer pesquisa. Uhum. E Débora, uma coisa que você falou sobre o conceito de ser para a morte, né, que parece um conceito central lá no Ser e Tempo. Depois que ocorrem essas transformações, enfim, com algumas continuidades no pensamento dele, o que acontece com esse conceito e o próprio conceito de Dasein? Mas falando de uma forma genérica, assim, para as pessoas que não estão muito familiarizadas, que conhecem o Heidegger, mas que não estão tão familiarizados com esse movimento, com essa virada, com que depois a fase posterior do pensamento dele. Como é que fica essa questão? Então, não pensei sobre isso, basicamente, né? Mas na minha dissertação de mestrado, eu procurei fazer uma reconstrução justamente de ser e tempo. Então, eu analisei o conceito de finitude com base no conceito de ser para a morte e nos fenômenos intermediários que constituem essa noção. Por exemplo, em Ser e Tempo, ele fala sobre cessar de viver, deixar de viver, findar. São modos de findar, né? Modos de se compreender a finitude. Então, eu foquei basicamente nisso, né? No modo como a gente se relaciona com o ente não mais aí, no modo como se dá o findar dos entes intramundanos, no modo como se dá o findar do ser aí humano, que é o ser para a morte. Então, eu fiz uma análise muito mais reconstrutiva dos argumentos de ser e tempo. No período posterior à viragem, eu não cheguei a investigar essa questão sobre a morte, teria que pensar um pouco sobre isso. Foi um tema que eu, de fato, abandonei, assim, né? Não abandonei, mas que eu deixei de lado, porque o outro tema já não tinha mais relação. Agora, pensando na noção de ser aí,
O que eu posso dizer, assim, de uma maneira bem resumida, que eu acho que caracteriza bem o Seraí do período anterior e do período posterior, é que o Seraí do período posterior ele é muito mais pensado a partir da noção de acontecimento de ser. Então, muito mais pensado a partir da noção da diferença que acontece entre a existência enquanto situação e, de fato, aquilo que caracteriza o problema da diferença ontológica em ser e tempo, que é a diferença entre ser um ente dotado de propriedades, né, ser um ente subsistente, e ser um ente dotado do caráter de poder ser. Então, acho que a partir dessa concepção, quando a gente leva às últimas consequências essa noção de possibilidade de ser, como um ente que é ontologicamente determinado, no período posterior a gente tem um acento maior ainda na noção de acontecimento, que é justamente o ser aí como um acontecimento histórico de ser, né? Como um acontecimento que se dá no âmbito do mundo, da situação, da cotidianidade. Então, eu acho que em Ser e Tempo ainda tem um certo resquício subjetivista muito presente, né? Que, às vezes, induz o leitor em erro, de pensar que não se fala em existencial, mas em categoria, por exemplo, de que não se fala em uma subjetividade, né, em uma implosão da noção de subjetividade, mas como se o Seraí ainda fosse algum resquício disso, né? Claro que são leituras que eu descarto, assim, a princípio. Eu acho que está isso muito claro, mas não tem esse acento tão radical na noção de acontecimento. No período posterior à viragem, por exemplo, o conceito central é a noção de ereignis, que é o acontecimento apropriador de ser. Então, essa noção de ereignis, ela passa justamente a determinar o que vai ser todo o conjunto do período posterior, porque o ser aí ele já não é mais pensado em relação tanto ao ser, mas mais em relação ao aí, mais em relação à sua situação e à concepção de que não há distanciamento entre consciência e mundo, porque consciência é mundo, né? Ser é aí. Então a gente tem um ser aí que é muito mais aí do que ser, né? Que é muito mais pensado a partir da noção de situação. E juntamente com a noção de historicidade, naturalmente, já que se trata de um acontecimento apropriador histórico, né? E a questão do ser aí, ela permanece? E a questão também que eu queria te perguntar, que é uma dúvida que eu tenho, sobre lá na Carta do Humanismo, não sei se você tratou com esse tema também, parece que a questão do ser aí percorre também essa fase, vamos chamar assim, do Heidegger, ou não? Então, na Carta sobre o Humanismo, eu havia citado isso na primeira versão, né, quando o texto foi para a banca, depois eu abandonei também, foi um tema que eu deixei de lado, porque seguindo alguns passos da Carta sobre o Humanismo, já retomando a questão da linguagem, né, muitas vezes a gente pode pensar que o problema de Ser e Tempo é justamente que não há uma linguagem que dê conta da questão que está ali exposta, né? Então ele fala que, na verdade, é uma linguagem mais originária, que o problema é justamente que a linguagem da metafísica ela acaba se tornando, de certa forma, insuficiente, né, para aquilo que ele está querendo desenvolver. Então, a Carta sobre o Humanismo, eu usei alguns pequenos pontos, assim, para pensar como o Ser e Tempo pode ser visto como insuficiente. Mas, na verdade, as teses eu acabei abandonando, assim. Eu acho que as teses da Carta sobre o Humanismo, principalmente sobre a questão do ser aí, não é tanto uma questão de linguagem, sabe? O que dá a base para se pensar o primeiro Heidegger e o segundo Heidegger está muito mais relacionado à historicidade do que à linguagem, né? Quando ele pensa, por exemplo, em Ser e Tempo, a historicidade, ele termina sem fornecer um meio de pensar uma medida que vinculasse a temporalidade à historicidade, aí sim você tem uma espécie de fracasso, né? Uma espécie de insuficiência, que ele vai depois corrigir com a noção de acontecimento apropriador, com a noção de ser aí, de ereignis, né? Então, na verdade, o viés que eu procurei defender na minha tese foi de que o problema central que caracteriza essa demarcação entre primeiro Heidegger e segundo Heidegger foi muito mais a historicidade do que uma suposta insuficiência da linguagem da metafísica. Uhum, entendi. E deixa eu fazer uma pergunta agora mais geral, saindo assim um pouco desses temas, né, circunscritos à sua tese, porque a ideia aqui também é instigar as pessoas, né, que assistirem depois a procurarem, né, a sua pesquisa e tudo. Mas como é que você tem visto, assim, essa situação nova que a gente está vivendo, essa condição, vamos chamar, né, de situação no sentido
forte até, né, que nos é colocada, e nós que estudamos filosofia, né, estamos aí pensando, né, sobre isso tudo. Imagino que você também esteja pensando, não sei se você quiser falar um pouco sobre isso também, como é que você está vendo essa situação atual, em todos os sentidos, existencial, político, cultural, social, fisiológico também, e tudo mais. Bom, é muito complicado, né? Porque, assim, em primeiro lugar, uma coisa que eu gostaria de falar, assim, eu vejo uma certa dois movimentos acontecendo de maneira assim simultânea, né? No primeiro momento, quando a gente pensa em pesquisa na filosofia, a gente pensa logo num trabalho muito solitário, né? As pessoas não conversam, não dialogam, cada um faz o seu trabalho na sua casa. Então, a vida na filosofia é uma vida muito solitária já, de modo geral. E de repente a gente tem um momento em que você é obrigado a se deparar com essa solidão, né? Você é obrigado a fazer o isolamento social e as pessoas começam a sentir a vontade de fazer as lives, fazer os debates, fazer as discussões ao vivo. Então, isso é muito importante porque eu acho que nós, sim, as pessoas que estão na academia, né? Enfim, pessoas que trabalham com a filosofia de modo geral, muitas vezes por conta dessa solidão da vida acadêmica, nós acabamos deixando espaço aberto para as pessoas que estão aí tomando conta das redes, né? Então a filosofia acaba sendo muitas vezes o que chega da filosofia para as pessoas de modo geral, para o público geral, é aquilo que passa pelas pessoas que estão empenhadas em disseminar uma certa concepção de filosofia. É como se nós tivéssemos deixado espaço aberto para isso. E, de repente, com essa pandemia, você vê as pessoas ali disputando esse espaço, né? Então, as pessoas começam a fazer YouTube, começam a fazer live, Instagram, Facebook. Só que isso não é algo que caracteriza apenas o momento que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia. Eu acho que isso já vem desde 2018, basicamente, quando você tem um plano de governo que é todo estruturado por pessoas que se dizem filósofas que estão ali formando a opinião do público em geral. Né? Então, por que isso aconteceu? Será que também não é porque nós abrimos esse espaço, deixamos esse espaço aberto para que outras pessoas tomassem a linha de influenciadoras, digamos? Então, eu acho que a gente tem que disputar esse espaço, e isso não está surgindo apenas pela pandemia, mas também pelo que a gente viu que aconteceu aí ao longo do ano passado. Né? É muito mais uma questão de disputar narrativas do que tanto de necessidade de sociabilidade, digamos. Né? E eu acho que isso não vai mudar. Né? De repente, se acaba tudo daqui a uns 5 meses, 4 meses, eu acho que nós temos que continuar aí disputando esse espaço, disputando a narrativa, para mostrar que a filosofia, de fato, é uma reflexão prática. Então, ela pode estar em todo lugar, né? Ela pode ser direcionada ao público mais jovem, pode ser direcionada às crianças, aos jovens, adolescentes, enfim, a pessoas mais idosas. Ela pode ser direcionada a qualquer público, pessoas da filosofia ou não. E nós, isso eu acredito, assim, de uma maneira muito, assim, como comprometimento, de fato. Eu acho que nós temos essa obrigação também, uma vez que nós somos as pessoas que estão aí trabalhando com a pesquisa filosófica, pesquisa com mais certo rigor. Então, nós temos que disputar esse espaço para que uma nova narrativa seja construída do que é, de fato, pensamento crítico, do que de fato, saber questionar. Né? A gente tem, hoje em dia, uma situação completamente catastrófica no Brasil, que foi completamente marcada pelo domínio de uma ausência de crítica, né? Quando você tem fake news, fenômenos como cursos online aí que acabam sendo instrumentos de doutrinação em massa. Então, chegou a hora da gente disputar esse espaço. Talvez essa pandemia ela tenha vindo e aí todas as coisas tenham se coincidido, mas eu acho que já seria um caminho natural. Acho que isso já estava meio que encaminhado justamente por conta desse momento histórico que a gente está vivendo. Agora, de resto, eu acho que é desolador, né? A gente não tem, assim, diante mesmo do que saiu ontem, né, a fala do nosso presidente, nós estamos completamente abandonados. Então, nós, enquanto intelectuais, né, pessoas que estão na pesquisa, pessoas que podem formar uma opinião, disputar essa narrativa, acho que essa é a hora da gente realmente bater de frente e tentar aí mudar esse cenário. Né? Até uma visão um pouco idealista, um pouco otimista demais, mas há pessoas que já estão aí nessa disputa há muito tempo, né? Disputando narrativas há muito tempo. Né? Então, agora eu estou dizendo, de modo geral, como coletivo, né? De pesquisadores, de influenciadores, enfim,
pessoas que estão mais comprometidas com o pensamento crítico, com o questionamento, enfim. Entendi. Só mais uma última pergunta também, de um ponto de vista pessoal. Por que que você acha que a filosofia, especificamente, tem sofrido mais ataques do que outras áreas do conhecimento? Embora, de um modo geral, a universidade esteja sofrendo bastante com isso, as ciências sociais, mas me parece, pelo menos, que filosofia e sociologia, né, são as que estão no alvo mais direto. Por que que você acha que isso acontece? Você acha que foi uma questão também nossa, dos que trabalham com isso, ou foi uma questão arbitrária, fortuita? Eu acho que os ataques têm em todas as áreas, né? Em primeiro lugar, eu acho que a filosofia ela tem um pouco mais de filosofia e sociologia justamente porque elas fazem o elemento crítico da sociedade, de modo geral. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar, por exemplo, desde o começo, quando eu tive contato com a filosofia lá no ensino médio, em 2004, né, isso. A filosofia é um momento de pausa, né? Então, isso que eu gostaria de dizer, né? Quando você tem uma aula de filosofia na escola, você tem um momento de pausa em que todas as outras disciplinas elas passam a digamos, serem conectadas num todo. Então, a filosofia, digamos, aquilo que consegue fazer o elo de todas as disciplinas, porque ela é o que dá sentido. Então, assim, desde a escola, por exemplo, quando você tem uma série de disciplinas desconectas e você não aprende por que você está aprendendo tudo aquilo, né, aquilo está totalmente solto, e você tem um momento de pausa na rotina para pensar e para sistematizar tudo aquilo, a filosofia acaba sendo um instrumento de revolução. Um instrumento revolucionário porque permite que você consiga perceber a totalidade daquele conhecimento, perceber por que você está aprendendo isso, o sentido que está mobilizando tudo aquilo. Então, quando você tem, por exemplo, uma discussão constante entre tirar a filosofia do ensino médio e permanecer com a filosofia no ensino médio, né, isso é uma coisa que eu sempre percebo, já trabalhei em escolas particulares, escolas do Estado, enfim. Há um certo menosprezo pela prática filosófica, né? Como se a disciplina de filosofia ela fosse menos importante do que as outras, filosofia e sociologia, porque ela não tem uma utilidade tão evidente quanto as outras. Então, ninguém questiona, por exemplo, quando você aprende matemática, porque você precisa fazer contas, cálculos, cuidar da sua vida financeira, etc. Mas por que a gente questiona tanto por que fazer a filosofia, por que ter aula de filosofia? Porque muitas vezes a gente tem uma interpretação geral, né, a gente que eu digo a população de modo geral, de que a filosofia é uma mera especulação, né? De que a filosofia é um pensamento que não tem nenhuma espécie de rigor ou sistematização. E é justamente o contrário, né? A filosofia não é uma especulação, ela é voltar-se para o mundo, justamente perceber nesse mundo aquilo que pode concatenar todas as outras áreas do saber e aquilo que pode funcionar, digamos, como um elemento de sustentação para tudo isso. Então, a filosofia ela acaba estando numa base que muitas vezes acaba passando por invisível, né? Então, e isso, claro, atrelado com uma série de questões que são até óbvias, né? Como, por exemplo, a questão da crítica. Você só consegue fazer uma crítica e pensar aquilo que você está desenvolvendo no momento que você pausa, no momento em que você tem uma ruptura das suas ações cotidianas. Então, nessa autonomização que a gente vive hoje em dia, em que você acorda cedo, você pega um ônibus, você vai para casa, você tem aquela correria toda, o momento da aula de filosofia é o momento de parar, né? Isso tanto na escola como na graduação, em todos os cursos, a gente sabe que tem alguma disciplina relacionada à filosofia, que é justamente o momento de pausa, para a gente conseguir entender o sentido que mobiliza todo o resto, né? Conseguir entender justamente quais são os problemas que estão sendo levados adiante. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a filosofia é um movimento de reapropriação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Heidegger mesmo, que é um autor que trabalha toda a história da filosofia, que pressupõe um certo conhecimento de história da filosofia, a gente vê ali um movimento de reapropriação das questões.
Então, você tem ali, desde Platão, uma questão que foi levada adiante, e sempre com novas argumentações. Qual é o nosso papel em relação à filosofia, se não também pensar essas questões no mundo que a gente vive? Então, esse é o ponto que eu acho central, assim, quando eu penso em fazer filosofia. É pensar essas mesmas questões em relação à nossa prática, à nossa cotidianidade, com um momento de pausa, com um momento de balanceamento, com um momento de questionamento daquilo que nós aceitamos, né? Por exemplo, para citar um trecho aí de um texto que eu gosto bastante, do professor Casanova, que ele citou há pouco tempo, aliás, que ele nem publicou ainda, mas é um texto que está escrevendo, que ele diz que o brasileiro lida de uma maneira esquecida com a sua tradição. Qual que é, então, o nosso modo de lidar com a tradição? Por que a gente lida de maneira esquecida? Porque a gente esquece de questionar, por exemplo, os fenômenos que estão na base das nossas convicções. Então, a filosofia é justamente aquilo que vai fazer com que nós retornemos às bases do pensamento para questionar todas as capas de preconceito, todas as sedimentações que nós estamos acostumados a lidar na cotidianidade. A filosofia é justamente aquilo que faz a abertura, né? Que é aquilo que provoca, digamos, as rupturas no meio das nossas certezas. Então, acho que é por isso que tem tanto ataque, né? Não é interessante para o nosso modo de vida capitalista, ocidental, parar. Não é interessante parar e questionar. Você vê que hoje em dia a gente está numa pandemia, a gente está consumindo basicamente só o essencial, e o que está acontecendo? Um colapso na economia, um colapso, uma crise econômica, por quê? Porque nós estamos consumindo só o essencial. Então, até que ponto isso também não tem a ver com esse momento de pausa? Você tem pessoas muito mais focadas no isolamento, né? Focadas em sobreviver, e acaba colapsando toda a economia global, né? A filosofia é isso, ela faz um colapso nos modos como a gente se movimenta hoje em dia, né? Ela faz um colapso na própria estruturação dos preconceitos, né? No próprio modo como a sociedade se edifica, né? Então a filosofia ela é essa pausa, ela é um modo de você lidar de uma maneira própria com a sua tradição, questionando as bases da sua tradição e principalmente percebendo maneiras de ressignificar o modo como nós lidamos, né? O modo como nós atuamos no nosso mundo. Então acho que a pandemia ela vem aí até inclusive como uma pausa, né? É uma pausa, é um movimento da gente parar, pensar, então é um movimento que tem tudo a ver com a filosofia. E é por isso que eu acho que nesse exato tempo, agora que nós estamos vivendo, tantas redes estão focadas na filosofia, tem surgido tantos canais de filosofia, porque é um movimento de ruptura, né, com as certezas, é um movimento de ruptura com a autonomização do presente, né? É um momento de reflexão, de abertura, de incertezas, de compreensão de que há um fundo de inagidade que perpassa toda a existência, que ele está aí iminente. Quando eu procurei falar do ser para a morte, por exemplo, na minha dissertação, um dos pontos mais importantes que eu acho que a gente tem que destacar, que está agora aí sendo colocado em questão, é justamente quando a gente pensa que a morte é algo que vai acontecer lá no futuro, né? Então ele é um evento futuro, é um evento que nunca vai acontecer, é um evento que acontece com o impessoal, mas nunca com a gente. E de repente, quando a gente se vê diante de uma cena com 5.000 mortos, com 400 mortos em um dia, a gente vê que a morte ela está aí, né? Ela está na iminência. O que a gente pode fazer diante disso? Se não se apropriar, digamos, dessa plenitude que é a nossa e fazer disso um novo sentido, né? Uma nova ressignificação para a vida. Então, é basicamente isso que eu penso, né? Quando eu vejo a filosofia, eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse distanciamento da filosofia em relação à vida. A filosofia é, sobretudo, uma reflexão prática, né? É por isso que eu fui para a fenomenologia, inclusive, né? Porque a fenomenologia é aquilo que se volta para a vida, se volta para o mundo e percebe no mundo o próprio campo de investigação, né? O próprio horizonte de sentido para toda a existência. Basicamente isso, né? Tá ótimo, Débora. Adorei conversar com você, ouvi-la, quero conhecer melhor seu trabalho e que, como você falou, esse momento de parada possa servir para fortalecimento desses laços e também para uma penetração maior da filosofia brasileira para fora da academia.
posso aproveitar e fazer um agradecimento? Aí eu falei toda essa trajetória e como eu disse, né, eu fiz 4 iniciações científicas. E eu acho que eu nunca tive a chance, assim, publicamente de agradecer ao meu orientador das iniciações científicas, que, enfim, foi uma pessoa que esteve muito presente aí, que, de fato, passou as bases do que seria a pesquisa filosófica, que é o professor Fernando Andrade. Gostaria de agradecê-lo, enfim, por ter feito todos esses anos de orientação. E depois também agradecer uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente tem que falar rapidamente assim sobre isso, a importância do corte, né? A importância, a significatividade do que está sendo esse corte constante de investimentos nas bolsas, né? Eu só pude, por exemplo, quando eu saí de São Paulo, fui para Guarulhos para estudar na Unifesp, uma das coisas que me ajudou de fato a manter lá foi a bolsa de iniciação científica durante os 4 anos, depois a bolsa de mestrado da CAPES e depois a bolsa de doutorado também da CAPES. Então, hoje, quando a gente passa a pensar que a bolsa não é algo tão relevante, né? Não eu, não você, eu digo, mas, né, a sociedade de modo geral, a gente está, de fato, inviabilizando toda a pesquisa no país, né? Que é, de fato, um valor mínimo, né, para o pesquisador. Então, assim, se não fossem as bolsas de estudo, nada teria sido possível, não só para mim, mas para uma série de pessoas. Né? É muito difícil conciliar, por exemplo, o trabalho com a atividade de pesquisa. Então, se você tem um ataque à bolsa, se você tem um ataque aos investimentos na educação superior, você tem um ataque à própria atividade de pensamento, porque um dos objetivos da universidade é pensar. Né, pensar a realidade, pensar o todo, os problemas, enfim. Se você tem esse ataque direto, você está atacando a universidade, está atacando a autonomia do nosso pensar, e a gente principalmente precisa perceber que as humanas, elas não estão aquém das outras áreas, né? Você não tem ali uma maior importância nas exatas ou nas biológicas por conta de um resultado mais prático, imediato. Porque o que promove que esse todo seja concatenado é justamente a nossa atividade na pesquisa nas ciências humanas. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento e também dar esse aceno aí para a questão da importância do que é o financiamento nos nossos estudos, né? Enfim. E agradecer mais uma vez, cara, pelo convite e também a todos que estão aí assistindo. Eu não sou muito boa para falar, assim, eu fico nervosa, enfim. Foi ótimo. Eu tenho certeza que os que assistirem também vão se servir de muitas coisas que você falou e estou de pleno acordo com essa questão do investimento também. A gente tem que lutar muito para que se reverta essa situação e que a gente volte a ter mais investimentos na educação e na filosofia. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande recebê-la aqui. E quer falar mais alguma coisa? Não. Eu sou muito assim de ficar agradecendo, né? Agradecer, mas só que eu agradeci um orientador, vou agradecer os outros também, né? O professor Alexandre, o professor Luciano e o professor Jamil, né? Tipo, 4 orientadores ao longo desse processo, foram pessoas que influenciaram muito o meu modo de vista, assim, de maneiras diferentes, né? Como os 4 são completamente diferentes, tive uma influência muito grande aí desse processo todo. E, enfim, também na questão da prática, né, da filosofia de modo geral, acho que a gente sempre está no movimento de apropriação. Então, o que nós recebemos dos outros, nós nos apropriamos daquilo que nós recebemos dos outros, e os outros se apropriam do que recebem da gente. E assim vai, né? Acho que esse é o movimento. É um movimento coletivo, então por isso que tem que ser uma prática coletiva. Concordo com você. Bom, agradeço mais uma vez. Fica aí o agradecimento também para todos que você lembrou e aqueles que assistiram a gente até aqui também. Agradeço. Se vocês gostaram, deixa aquele like também, que ajuda a gente aqui, o canal a crescer. Não se esqueçam de se inscrever, que é bem fácil no canal. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.